Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, que diz assim: Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. A vida espiritual começa com o novo nascimento espiritual, mas é somente o princípio, pois a vida não para com o nascimento. Ela tem de se desenvolver para uma vida madura e de responsabilidade. Existem pessoas que têm a vida física, mas não crescem, enquanto outras são doentes ou têm algum defeito físico. Em Atos, no capítulo 3, lemos de Pedro e João, que iam ao templo para orar, para buscar ao Senhor, para falar com Deus. À porta chamada Formosa, onde era levado um homem coxo de nascença, que por causa disto pedia esmolas. Ele tinha vida, mas precisava ser carregado por todo lado. A nossa vida espiritual não deve ser assim. Já temos pensado nos abundantes recursos espirituais ao nosso dispor, pelos quais podemos escapar da corrupção que há no mundo, motivado pelos desejos pecaminosos. Um detalhe que é de grande relevância são aqueles que, como este coxo, pessoas, são crentes, pessoas que se dizem cristãs, que precisam ser carregadas. Sempre estão vivendo em situações que precisam ser arrastadas, carregadas, para poder receber a bênção. Na realidade, nós sabemos, nós que temos descoberto esta mina, este tesouro, que é o poder de Deus, e que é a maior oferta do Pai para a vida do homem e da mulher, que é a certeza de que em Cristo Jesus nós obtemos vitória, transformação, e que Ele venha saciar nossa sede espiritual. Que devemos andar, devemos prosseguir, como diz a própria palavra, que o reino de Deus ele é tomado à força, é com esforço, é com determinação. Aliás, nada cai do céu, não é isso? Assim de forma graciosa. Eu vejo aqui, eu me reporto ao Velho Testamento, quando o Senhor Deus, Ele deu para Israel a terra de Canaã, e disse que essa terra manaria leite e mel. Ele deu. Mas quando os israelitas chegaram na entrada de Canaã, descobriram que na terra havia gigantes, que naquela terra os descendentes, os Enaquins de Enac, estavam ali habitando. E fica aquela pergunta: mas Deus não deu? Sim, Ele deu, mas precisava que Israel tomasse posse, conquistasse. Assim é aquilo que Deus tem ofertado a mim e a sua vida. Ele te deu a vida eterna, Ele te deu a oportunidade de ser mais do que vencedor nesta terra, através de Cristo Jesus, do seu sacrifício vicário, expiatório ali no Calvário, derramando o teu sangue para nos remir. Mas é preciso que você tome posse. A mesma coisa que eu pudesse dizer para você assim: eu tenho aqui uma hipótese, né? Uma conjectura. Eu tenho uma pedra de valor, está na minha mão, eu estou te dando, mas para que ela seja sua, você precisa estender a tua mão e tomar posse, para que ela fique no seu controle, no seu domínio. Assim é o que Deus tem a fazer para nós. Ele te deu tudo. Quando nós estamos nas igrejas falando, pregando, estamos falando que é necessário a pessoa aceitar a Cristo, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deu, a sua bênção, nos deu a oportunidade de sermos mais do que vencedores dessa terra. Sim, Ele nos deu. Mas quando mencionamos, é preciso que você aceite a Cristo, é preciso que você se entregue a Cristo, na realidade você está tomando posse, você está segurando aquilo que Deus te deu. Deus nos tem dado tudo o que é necessário para uma vida espiritual. Porém, precisamos demonstrar diligência no desenvolvimento espiritual. Deus não nos santifica contra a nossa vontade.
nem sem a nossa participação. Devemos ser diligentes e sinceros no desejo de viver uma vida santa. O verdadeiro cristão não pode viver de qualquer modo. Qualidades do caráter cristão. Se outrora eu vivia de qualquer maneira, se outrora eu vivia à mercê dos dardos inflamados do maligno, se outrora era uma pessoa escravizada pelos vícios, mediante, quando eu tomo posse da bênção de Deus, quando eu me entrego para Cristo Jesus, eu não posso continuar vivendo da mesma forma. É necessária uma transformação, e esta transformação ela vem de dentro para fora, e ela se traduz em todos os aspectos da nossa vida, desde a fala, o olhar, até o nosso modo de agir, não somente dentro da igreja, mas principalmente no mundo, para que sejamos luz do mundo e sal da terra. O apóstolo Pedro começou a descrever as 7 qualidades da vida cristã com a palavra acrescentar, que também se traduz associar. É o que cabe a todos os crentes, pois é a nossa responsabilidade. No versículo 2, ao descrever a graça e paz de Deus, o verbo empregado é multiplicar. Mas, ao se descrever a nossa responsabilidade, a palavra é acrescentar, ou seja, associar. Sabemos que acrescentar é um processo mais vagaroso do que multiplicar. Deus derrama suas bênçãos sobre nós e não há limite. Mas acrescentar às nossas vidas as qualidades do caráter cristão é mais difícil e vagaroso e depende muito de nós. O assunto se introduz com as palavras por isso mesmo ou por esta razão. Mas qual foi a razão? A razão se encontra no versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai ou acrescentai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. No versículo 4, aprendemos que alguém que nasce espiritualmente de novo se torna coparticipante da natureza divina e agora, como possuidor da natureza divina, ele tem responsabilidade de produzir na sua vida o caráter cristão. Pedro ensina como podemos produzir em nós mesmos o caráter cristão pelas 7 qualidades. A fé é essencial. Não é uma das 7 qualidades, porque sem ela as 7 qualidades não podem existir. Se a fé, se ela não for algo aí constante na nossa vida, ela é a base, correto? Sem a fé não é possível agradar a Deus. E é por ela que somos salvos e recebemos os grandes recursos para o nosso desenvolvimento espiritual. A fé não é acrescentada, porque é a base pela qual as virtudes são acrescentadas. Associai com a vossa fé a virtude. A palavra virtude também é traduzida a bondade. É o fruto do Espírito Santo, está na lista que Paulo escreve à igreja da Galácia, no capítulo 5, versículo 22. A vida de Jesus Cristo era somente de bondade, pois andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É produto da nova criação, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Associai com a virtude, com a bondade, louvado seja Deus, o conhecimento. O conhecimento, onde a Bíblia descreve, Oséias fala sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. A palavra conhecimento se menciona nos versículos 2 e 3, onde se trata do conhecimento pessoal de Deus e do Senhor Jesus. Conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, o começo do que deve ser uma experiência de comunhão e de mais conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a palavra conhecimento no versículo 5 é diferente da palavra nos versículos 2 e 3. No versículo 5, a palavra é empregada em relação às verdades bíblicas. Precisamos ter o conhecimento pessoal de Jesus Cristo, mas também precisamos conhecer as doutrinas da Bíblia. Não pode haver progresso na carreira cristã sem o conhecimento da Bíblia. Pedro está ensinando aos crentes que deviam conhecer as doutrinas da Bíblia para poder evitar as doutrinas falsas. Mas o que vem a ser doutrina? Porque eu deixo aqui um destaque, porque muitas pessoas reduzem a doutrina do Senhor a costume. E se a doutrina do Senhor fosse apenas restrita à indumentária,
a costumes, eu diria que essa doutrina seria uma doutrina muito pobre, muito mesquinha. Mas a doutrina de Deus vai muito mais além. É a qualidade, é o ensino para que você possa entrar nos céus pela porta, cantando o hino da vitória. Conhecimento é o que está faltando a muitas pessoas. E a Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lamentavelmente, vamos assim fazer aqui um comentário, que o ser humano é preguiçoso, uma boa parcela. Às vezes andamos com a Bíblia para lá e para cá, mas não lemos. Tem o culto de doutrina na igreja, costuma ser um culto pouco frequentado. A escola dominical, muitos ficam se consagrando na cama pela manhã ao invés de ir para a igreja. Se esquece que o domingo é do Senhor, que o domingo, eu tenho o costume de dizer, é o dia que você tem que acordar mais cedo para aproveitar bem, porque ele é do Senhor. Alguns reservam o domingo para prazeres, não sou contra, mas priorize Deus na tua vida para que você possa ser abençoado. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, seja priori, para que as outras coisas se acrescentem na tua vida. Com o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é necessário em tudo que pensamos, falamos e fazemos. Quantas pessoas que não têm domínio próprio para falar, para pensar e para fazer? A disciplina não é popular, ainda assim é de grande benefício, porque conduz à felicidade e bênção, não somente para nós, mas também para outros. A ira tem que ser controlada, senão causará inimizades e confusão. Tiago escreveu a respeito da disciplina da língua: se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear todo o corpo. Tiago 3:2. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Também é possível pelas nossas ações prejudicar o nosso semelhante. Portanto é muito importante disciplinar a nossa vida para não impedir a nossa comunhão com Deus e prejudicar o nosso serviço pelo Senhor Jesus Cristo. É necessário nós termos domínio próprio. Quantas pessoas que já perderam isso? Se deixaram levar pela síndrome do trono. Quantos líderes que após galgarem o poder já perderam a humildade, já se esqueceram de como começaram a sua carreira, já se esqueceram que dentro do contexto religioso, do contexto eclesiástico, o líder é o maior servo, ele não é ditador, porque todas as ditaduras estão fadadas ao desaparecimento e à ruína. Mas o líder, ele é o maior servo, ele está ali para servir, ele está ali como ovelha, como exemplo de ovelha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Conhecimento e o domínio próprio. E é o domínio próprio, a perseverança, a insistência, a luta. Querido e querida que está me ouvindo, não desanime não. Persevere, lute, insista, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe a todos nós. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Louvado seja teu nome, Senhor Deus. Eu te louvo nesse momento, glorifico a ti, porque eu sei que o teu Espírito tem falado nesta manhã sobre a necessidade de nós que dizemos que somos cristãos, crentes em Cristo Jesus, termos uma identidade, que possamos ser identificados não somente pela forma do vestir, mas principalmente pela nossa forma justa de agir, pela nossa vida reta, pela nossa vida diante do Senhor, como testemunho para toda a sociedade. Nesta hora, no nome de Cristo, eu quero pedir, Senhor. Tenho mais para agradecer, mas eu quero pedir, porque eu sei que aquele que pede recebe, e aquele que bate a porta se abre. E nesta manhã a porta dos céus está escancarada para abençoar todos que creem. Eu quero pedir por todas essas pessoas. Ó Senhor, eu não estou vendo esses teus filhos, mas eu sei, eu sinto essa comunhão. Eu sinto, ó Deus, que esse clamor não sobe somente daqui, Senhor, dos estúdios,
mas está subindo de diversos lugares da nossa cidade. Eu quero apresentar todos esses teus filhos. Eu não sei o que eles estão precisando, eu não sei qual a sua real necessidade, a sua real carência, mas tu sabe, ó Deus, o importante é que tu saiba, porque eu apenas estou aqui para interceder, mas tu és aquele que vai abençoar e dar a vitória pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E eu quero profetizar vitória nesta hora no nome do Cordeiro. Eu quero profetizar bênção, e eu vejo, Senhor, pela fé, chuvas de bênçãos. Toma posse, meu querido e minha querida, meu irmão, meu amigo, agora, porque o Senhor se compadece da tua causa e Ele te toma agora com a destra da tua justiça. Receba a tua bênção e seja feliz no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.